Do que se trata Divertidamente? Bem, se trata de explorar a mente humana, e como esse é um filme feito para toda a família, os criadores do filme fizeram uma história que apresenta até mesmo para as crianças conceitos complexos da nossa mente. Há muita coisa da mente humana sendo explorada nesse filme, como a perda de memória, memórias de longo prazo, pensamento abstrato, depressão, e tudo é mostrado de uma forma que você pode entender, você tendo 8 anos ou 80. A história é focada em mostrar a mente de uma garotinha, Riley, e os personagens principais são as emoções de Riley: alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo. O filme começa com a bebê recém-nascida Riley e o seu primeiro contato com o mundo, e aí surgem as emoções dela. Todas as emoções querem o bem-estar de Riley. E desde o início, elas estão lá administrando a forma como Riley reage a cada coisa ao longo do dia. E aí nós exploramos como funciona o cérebro humano através de Divertidamente. Eu quero dar uma salva de palmas aos criadores desse negócio, porque o mundo desse filme é extremamente detalhado e muito bem pensado. O filme mostra várias coisas que acontecem no nosso subconsciente de uma forma concreta. Por exemplo, você sabe que toda vez que a gente reage a algo, nós reagimos de acordo com as emoções que estamos sentindo no momento, certo? Então, o filme mostra de uma maneira criativa como isso funciona. Em Divertidamente, as emoções possuem um painel de controle, onde elas conseguem ver tudo que a menina enxerga. E toda vez que Riley fica brava, é porque o raiva está no comando do controle. Toda vez que ela fica assustada, é porque o medo está no comando. E assim por diante. Cada emoção assume o controle quando Riley se depara com uma situação em que parece apropriado sentir a tal emoção. Se ela se divertir com uma amiga, a alegria é quem está lá fazendo o seu trabalho. E não para por aí, isso é só o básico. O filme também mostra como são feitas as memórias. Quando Riley passa por uma experiência, lá na cabeça dela, essa experiência fica registrada numa esfera colorida. E a cor da esfera é a cor da emoção que Riley está sentindo no momento. Todas as emoções alegres são amarelas, as de nojo são verdes, etc. As esferas são mandadas pelas emoções para prateleiras fora da sala de comando das emoções. As esferas que ficam muito tempo lá nas prateleiras são memórias de longo prazo, ou seja, memórias que ficam um bom tempo na cabeça de Riley. São memórias de longo prazo, um labirinto interminável de prateleiras. Não existem apenas as emoções. Fora da sala de comando, há trabalhadores com várias funções. Alguns são responsáveis pela perda de memórias. Funciona assim, eles pegam as memórias que eles acham dispensáveis e descartam elas no lixão. Tudo que vai para o lixão é esquecido para sempre e deixa de existir. Até há uma explicação para aquelas memórias que voltam na nossa mente toda hora, tipo aquelas músicas que ficam grudadas na nossa cabeça. Ah, não! Outra vez! Triplo dente. Como é que tá aí? Triplo dente vem. Em muitas cores. Não suporto mais esse comercial! Existem algumas memórias que ficam na sala de comando. Elas ficam lá porque são as memórias mais importantes para a formação de Riley, aquelas que definiram o caráter da menina. São as memórias base. É uma boa hora para falar das ilhas de personalidade. As memórias base dão vida a essas ilhas. Afinal, elas são importantes porque moldaram um traço de personalidade dela. E isso realmente é uma coisa que acontece. A nossa personalidade é moldada por coisas que aconteceram com a gente no passado. E cada uma dessas ilhas representa um aspecto da personalidade da menina. Quando Riley está expressando sua amizade por alguém, a ilha da amizade é acionada e assim Riley consegue ser uma ótima amiga. Além disso, uma das melhores coisas são os sonhos. Aqui, os sonhos são como se fossem filmes fabricados pelos funcionários da mente. Os filmes são mandados para a sala de comando e quando Riley dorme, o filme começa a passar na mente dela. E eles mostram até como funciona a fabricação dos sonhos. Olha só, existe um setor que é como se fosse um estúdio de cinema. E lá os funcionários recebem informações do dia a dia de Riley, roteiristas fazem um roteiro com aquelas informações, então o roteiro é entregue a atores e diretores e eles gravam o filme que será exibido durante o sono. É brilhante, simplesmente brilhante. Lembrem tudo pra
câmera pessoal, a Riley é a câmera. Eles exploraram até o pensamento abstrato. Tem uma sala que é ligada toda vez que o Riley precisa compreender alguns conceitos abstratos. Tá bom. Que sentimento abstrato vamos tentar compreender hoje? Solidão. E agora, deixando o mundo um pouco de lado, vamos falar da história em si. Riley mora com os pais, e eles são pais amorosos e responsáveis com ela. Ela tem amigos, um time de rock que ela adora, ela tem uma infância feliz. A maioria das suas memórias são de alegria, mas as coisas mudam porque a família dela se muda para um outro estado, ou seja, a vida inteira dela vai mudar. A casa dela agora é outra e ela não conhece ninguém na nova cidade. E como nossa protagonista lida com isso? Assim, a alegria é obcecada consigo mesma. Ela se considera a melhor emoção que Riley pode sentir e ela aproveita todas as oportunidades que pode para evitar que as outras emoções tomem o controle. Mas a mudança de casa não parece trazer nada de positivo na vida da garota. Pelo contrário, tudo nela deixou Riley insatisfeita. Nesse caso, não há motivos para ela ficar feliz. A casa é feia, é fedida. A pizza é nojenta. Não tem nenhum amigo. E o caminhão de mudança se perdeu. Na nova escola, logo no primeiro dia de aula, Riley se depara com uma situação que deixa ela triste. A alegria tenta impedir que a tristeza tome o controle, as duas acabam acidentalmente sendo levadas para longe da sala de comando, junto com as memórias base, e elas passam o resto do filme tentando voltar para lá. Até agora, de todas as emoções, a tristeza é quem a alegria menos gosta, porque tristeza é o contrário de felicidade, e como já estabelecemos, a alegria insiste que deixar Riley alegre o tempo todo é o melhor a se fazer. E além disso, a alegria consegue entender que as outras emoções têm uma função a ser cumprida, menos a tristeza. Todas as outras emoções pensam o mesmo, todos concordam que quanto menos tristeza, melhor. Inclusive, chega um ponto do filme em que até a própria tristeza se acha inútil. E essa é a grande mentira que os personagens precisam superar. Veja bem, a alegria tem boas intenções quando tenta deixar Riley alegre o tempo todo. Ela acha que isso vai fazer bem para a menina. E isso é algo que todo mundo já fez. A gente pensa que nós devemos estar alegres e ver o lado positivo da coisa o tempo todo. E se não estamos, então tem alguma coisa errada. Mas divertidamente mostra como esse pensamento está errado. A vida de Riley era feliz antes da mudança, mas a mudança aconteceu. E é assim que a vida funciona. Uma hora vai aparecer alguma coisa na sua vida que vai te deixar magoado. Todo mundo sofre decepções, isso faz parte da vida. Experienciar coisas ruins é inevitável, não tem como fugir disso. E é por isso que tentar ser feliz o tempo todo não funciona. Quando algo ruim acontece e eu tento fingir que está tudo bem, mesmo não estando, eu estou ignorando a realidade e jogando os meus problemas para debaixo do tapete. Positividade é uma coisa muito boa, contanto que seja realista. Porque se não for, você vai só estar vivendo numa alienação. Quando Riley se mudou e se sentiu descontente, ela não reagiu de forma saudável, porque ela tentou ser positiva o tempo todo. E aí você consegue ver o valor da tristeza. Enquanto alegria e tristeza estão fora da sala de comando, a mente de Riley se torna um caos. E todo mundo pensa que a chave para resolver isso é levar a alegria de volta para o controle. No caminho, elas encontram o personagem Bing Bong, um amigo imaginário de Riley. Ele ajuda elas a encontrar uma forma de voltar, já que assim como todo mundo ali, ele quer a felicidade da menina. Além de ser bem intencionado, o design dele é muito criativo, do jeito que um amigo imaginário de uma criancinha deve ser. Ele até chora balas, ele é uma graça. Sou meio gato, meio elefante e meio golfinho. Riley não vê Bing Bong há muito tempo, já que ela já tem 11 anos, então ele fica vagando pela mente sem nenhum propósito. E a alegria promete fazer Riley se lembrar dele, assim que ela chegar na sala de comando. Portanto, eles logo se dão bem juntos. Chega um momento onde o foguete de Bing Bong, um negócio muito importante para ele, já que Riley imaginava ele levando ela para a lua com aquele foguete, é jogado no lixão. E aí ele entra em desespero e começa a chorar. A alegria tenta animar ele, fazendo umas piadas, tentando distrair ele, mas isso é inconveniente naquele momento. E quem conseguiu lidar bem com a situação foi a tristeza.
ela cooperou para ele ter um momento para desabafar. Ela sentou ao lado de Bing Bong e simplesmente ouviu ele, deixando ele expressar tudo o que ele estava sentindo. E cara, é assim que você conforta uma pessoa que está passando por um momento difícil, mostrando empatia por ela. E após conseguir passar por esse período de tristeza, ele se levanta e segue em frente. E é aí que a alegria começa a perceber que talvez a tristeza não é inútil. Mas como o filme é bem escrito, é óbvio que ela não muda de opinião de uma hora para outra aqui. Ela continua se vendo como a única que pode salvar Riley. E mais tarde no filme, acontece uma coisa que faz ela comprovar que ela estava errada. Ela e Bing Bong caem no lixão e não parece haver nenhuma saída. Então é só uma questão de tempo até eles serem esquecidos. E pelo visto, não é possível fazer mais nada para salvar Riley. E por isso, a alegria perde a esperança. Ela ficou carregando as memórias base o tempo todo desde que ela saiu da sala de comando. E nesse momento, ela vê uma delas e descobre o que tornou aquela memória tão importante. Nela, Riley perdeu um jogo de hóquei e é consolada pelos pais. E após eles ajudarem ela a superar isso, ela se anima e se diverte com os amigos. Uma das memórias primordiais de felicidade dela resultou de um momento de tristeza. A alegria percebeu que a tristeza é necessária para se sentir feliz. Eu sei que parece contraditório, mas é verdade. Se você nunca se sentiu triste, você não vai conseguir apreciar um momento de alegria. Afinal, não haveria nenhum contraste para aquele momento feliz. Então ele seria só mais um momento como todos os outros. Aí a alegria se recupera. Ela e Bing Bong encontram o foguete dele e ele se sacrifica para que a alegria consiga usá-lo para sair dali pelo bem de Riley. Eu acho que esse momento fez muitas pessoas chorarem porque ele só confirma o quão trágico é esse personagem. Ele é um ser tão amigável que só quer o bem de uma garotinha e foi condenado ao esquecimento porque sua relevância na vida da menina acabou. E nessa cena, ele mesmo aceitou seu destino. Paralelo a isso, todas as ilhas de personalidade desmoronam, porque Riley não tem mais as memórias base para inspirá-la. E raiva, medo e nojinho passaram uma boa parte do filme tentando resolver as coisas sozinhos. Mas eles falharam porque, obviamente, eles não são os sentimentos que deviam estar no comando agora. Então, eles põem uma ideia em prática. Se Riley não está feliz na nova cidade, ela deveria fugir para a cidade antiga. Ela compra uma passagem de ônibus e vai para a rodoviária sem avisar os pais. Nesse ponto, esses três percebem que isso foi longe demais e, pela segurança de Riley, é melhor pararem. Eles tentam impedir que a ideia siga adiante, mas o painel de controle para de funcionar. Não dá mais para Riley sentir nada. Eu já vi pessoas dizendo que esse momento do controle sendo anulado é uma metáfora para a depressão. E isso faz muito sentido. Riley de fato está passando por um período depressivo. Ela discutiu com os pais, reprimiu a própria tristeza, não conseguiu se adaptar em nada na nova vida, perdeu o interesse nas coisas que deixavam ela feliz e não tem nada em que ela possa se apoiar nesse momento difícil. Então, a mente dela reagiu entrando em colapso. E a última prova disso é que ela não consegue reagir com nenhuma emoção. Ela está totalmente apática, com o painel sendo dominado pelo cinza. Aliás, esse é um detalhe bem interessante. Riley tem olhos azuis, mas eles vão ficando cada vez mais cinzas à medida em que ela segue em frente com esse plano de fugir. Nesse momento, quando ela senta na poltrona do ônibus, seus olhos estão totalmente cinzas. E o céu da mente dela, que antes era azul, também fica cinza, mostrando que a depressão dominou a mente dela. Os sentimentos da Riley já eram. O que fizemos? Enquanto isso, a alegria consegue encontrar a tristeza, encontra um modo de levá-las até a sala de comando, os outros ficam aliviados, mas ao contrário do que todos esperavam, quem conserta toda essa bagunça é a tristeza. A alegria, com livre e espontânea vontade, finalmente deixa a tristeza assumir o painel. E isso faz Riley desistir de fugir, porque ela se dá conta de que ela precisa da família dela, porque ela está sofrendo, ela precisa de ajuda, ela precisa de empatia. E quando ela volta para casa, ela consegue mostrar isso aos pais dela. Nessa cena, Riley diz a seguinte frase: Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Os pais de Riley são ótimos pais, mas a relação deles tem um problema.
Parece que acidentalmente eles a criaram para ser sempre a sua garotinha feliz, e isso fez ela sentir que ela não podia ficar triste. Eu acho que nessa cena os pais se dão conta desse problema e o resolvem dizendo que está tudo bem, que não esteja tudo bem. Eles deixam claro que não há vergonha em se sentir triste e em seguida eles a consolam. Enquanto isso, a tristeza tocou nas memórias base, algo que ela precisava fazer desde o início do filme, as deixando todas azuis. Porque mesmo sendo memórias felizes, elas serão lembradas com tristeza porque são de um período que ficou para trás. Depois disso, surge algo novo na sala de comando. Esse momento dela se abrindo com os pais é gravado numa esfera de duas cores, amarelo e azul, porque naquele dia, essa menina percebeu que existem certos momentos de alegria que só são experienciados com a presença da tristeza, como esse aqui, onde ela estava sofrendo e se deu conta de que mesmo assim, ela ainda tem pessoas que estão ao lado dela e vão ajudá-la a se recuperar. Agora, só um adendo. É muito fácil ficar irritado com a personagem Alegria e culpá-la por tudo que aconteceu. Afinal, uma boa parte das catástrofes que aconteceram seriam evitadas se a Alegria deixasse a tristeza cumprir o seu propósito. Mas sabe por que eu acho que não é justo culpar essa personagem? Porque, na verdade, tudo que aconteceu não foi por causa da Alegria, mas por causa de Riley. Tudo que nós vemos acontecendo na mente dela é uma representação de Riley reagindo àquela mudança na vida dela. Nada do que aconteceu foi culpa da alegria ou da tristeza. Essas personagens simplesmente seguem os seus instintos e começam a agir quando necessário. Por isso a tristeza não consegue resistir em tocar nas memórias base depois da mudança. E como Riley pensa que deve estar sempre feliz, a alegria instantaneamente faz de tudo para impedir a tristeza. Os protagonistas são apenas representações de diferentes vozes interiores no subconsciente da menina. Então, ao invés de julgar a alegria por maltratar a tristeza, devemos olhar para Riley e perceber como ela inconscientemente estava fazendo mal a si mesma e tentar evitar esse erro que ela cometia. A mensagem de Divertidamente mudou a maneira como eu vejo a tristeza. É uma mensagem que eu não vejo com frequência em filmes no geral. E os personagens cumpriram seu papel brilhantemente para que essa mensagem fosse transmitida. E mesmo quando você exclui a mensagem, há tantas coisas a serem apreciadas aqui. É uma obra que fez de tudo para entregar o máximo de entretenimento visual possível. E por causa de tudo que eu disse até agora, eu considero esse um dos melhores filmes da década de 2010 e um dos melhores filmes de animação que existem. Eu não consigo pensar em nenhum outro filme que tenha tido a mesma premissa. É um filme único e é muito difícil encontrar filmes que tenham esse nível de criatividade. Uma criatividade que criou um mundo inteiro para ilustrar como funcionam coisas muito complexas que acontecem no nosso cérebro de forma clara, crível, divertida e emocionante. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo sobre Divertidamente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal. Caso você queira conferir o meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.